pessoal! Vamos começando aqui a nossa história, a nossa live aqui da Biblioteca Hans. Oi, pessoal, boa tarde aí todo mundo que tá entrando para mais uma live da nossa linda, maravilhosa Biblioteca Hans. Vamos chamando as histórias, né? Vamos chamando as histórias para chegarem aqui para mais uma live, contação de histórias e conversar um pouquinho. Isso aí, gente. Para quem não me conhece, né, que tem pessoas aqui que estão só no Instagram da Biblioteca Hans, eu sou a professora Paula Pagu. Eu sou uma professora que adora ouvir histórias, ler histórias e principalmente contar histórias, isso mesmo. Boa tarde a todos aqui, já tô vendo meu marido, o Alessandro, alguns amigos, algumas pessoas que, claro, são aqui da Biblioteca Hans. E se você veio até o Instagram da Biblioteca Hans por minha causa, peço que fiquem, né? Ah, o Miguel tá dançando, a Elisângela, minha super companheira da Biblioteca Hans, uma amiga que eu ganhei aqui através da literatura. Se você veio até aqui, fique aqui no Instagram da Biblioteca Hans, porque tem muita coisa legal nesse Instagram. Sempre diversas histórias, contribuições, ações literárias e culturais. Aliás, as bibliotecas, gente, eu sempre falo isso. Oi, Fabi! Em todos os lugares que eu vou contar histórias ou fazer alguma intervenção literária, cultural, as bibliotecas são muito ricas, gente. São saraus, assim, né? Oi, Carlos! Também é de biblioteca do Céu São Miguel, São Mateus. Um beijo! Fabi, a Thaís. Então, voltando, são polos culturais muito ricos as bibliotecas, né? Muita gente, quando eu falo biblioteca, acha que biblioteca é uma coisa do passado. Não, gente, ela foi muito importante no passado, mas hoje em dia ela ainda é muito, muito importante. Existem rodas de conversa, música, teatro, muitos cursos de contadores de histórias. Aliás, a Biblioteca Hans é um polo de cursos de contação de histórias muito ricos. Dificilmente você pega um contador de histórias que não fez alguma oficina, alguma coisa na Biblioteca Hans, né? Então, as bibliotecas têm muita coisa. Feiras de livros, empréstimos de livros, obviamente, mas slams, saraus, teatro. Gente, é muita coisa. Sigam agora virtualmente. Oi, Kátia! Depois sigam as bibliotecas, porque tem muita cultura na biblioteca, tem muita coisa interessante, arte, cultura, gratuitamente. Isso é muito interessante. Então, continuem seguindo aqui a Biblioteca Hans, se vocês vieram humildemente, sempre agradecida por minha causa. E sigam, e depois, quando passar esse isolamento social, essa quarentena, visitem as bibliotecas, vão atrás das bibliotecas, porque tem muita coisa pra gente usufruir desse espaço generoso e primordial, tá? Às vezes a gente acha muito caro o teatro, e realmente é no nosso país, e nós temos uma coisa que a gente nem imagina, geralmente, perto da nossa casa. Mas por que eu tô aqui falando do Hans, gente? Por que eu tô aqui, né? Primeiro, como eu disse no começo, eu sou uma professora de sala de leitura, né, que é um programa da Prefeitura Municipal de São Paulo, que me puxou para a sala de leitura, me puxou para me tornar escritora, e de escritora contadora de histórias. Eu fui nesse caminho, né? Sempre gostei desde criança de contação de histórias, e fui, a vida vai nos levando, acho que porque a gente gosta. E a Hans tem mais uma coisa, a Biblioteca Hans Christian Andersen.
ela tem uma coisa muito legal. Ela tem uma memória afetiva para mim, muito afetiva. Por quê? Porque foi quando nós éramos menores, eu acho que aqui a maioria talvez, fazíamos trabalhos, tínhamos a velha Barça, quem tinha Barça era chique em casa, né, gente? Era top. E tinha também aqueles momentos que nós íamos para as bibliotecas fazer trabalho, às vezes sozinhos. Hoje eu conversei com meu marido e ele falou, eu ia... E eu tinha uma memória afetiva que gostava daquele isolamento, de estudar e de olhar pela janela da biblioteca e ficar naquele momento estudando. Outros iam com a galera fazer lição, né? Saudade de passar horas na biblioteca, né, minha filha? É isso aí, Thaís, dá saudade, né? E todo mundo tem essa memória afetiva, gostosa da biblioteca. Eu tenho, quem conhece ali a pracinha, tem a Biblioteca Hans, Christian Andersen, e tem a Cassiano Ricardo. A Hans eu pegava livro emprestado, fazia mais trabalhos na Cassiano Ricardo, que é para os maiores, digamos assim. Crianças grandes, crianças pequenas, como eu falo sempre. Mas aquele entorno, aquilo, fazia parte da minha vida, então eu tenho um apego muito grande. E aí eu fui um dia lá, porque a Biblioteca Hans tem um palco que muito generosa, geralmente o pessoal da prefeitura, de outros lugares usam aquele palco, aquele teatro, né? E eu fui para uma coisa da EL, que é a Academia Estudantil de Letras, que é um projeto da prefeitura também. Fui lá, e aí a Elisângela foi falar, me encantei com a Elisângela, porque a Elisângela cativa a gente quando a gente conhece aquela coisa. E fui falar do meu livro e ela já me puxou, não, traz seu livro, vai ter uma feira de livros de escritores independentes, traz seu livro. Conheci outras pessoas, entrei nesse universo que para mim era desconhecido. Eu não conhecia as pessoas. Oi, Thalita, minha mestre Jedi, ela que nos ajuda na sala de leitura, da Dre Penha, que nos cativa sempre. E aí, fui tive essa amizade com a Elisângela, que me fez conhecer essas pessoas de independente, né, de escritores independentes. Aí comecei a contar história, firmei esse laço ainda maior com a Hans, fui em outras feiras lá, teve uma feira do Harry Potter, né, um evento, e assim foi. Então eu não poderia contar nada sem falar por que eu tenho esse apego ao Hans, que é da minha juventude na biblioteca. E aí, quando eu comecei essa contação de histórias, como eu sou uma professora contadora, essas coisas não me largam, eu falei, eu tenho que também aprender cada vez mais sobre o Hans, sobre os irmãos Grimm. Eu acho que uma coisa não pode ficar fora da outra, né? A gente tem que se apropriar do universo que a gente está. Isso eu acredito sempre. E aí, quando eu fui estudar o Hans mais, eu sabia alguma coisa, porque eu sou formada em letras, né, bacharelado, licenciatura, fiz pedagogia, hoje estudo filosofia, então ele estava pairando nesse universo, Hans. Mas hoje eu estava conversando com a Thalita sobre isso, com a Thaís, eu tô com o espírito do Pequeno Príncipe, né? Eu tenho uma coisa do Pequeno Príncipe, gente, mas isso fica uma outra live, né? Eu sou o Pequeno Príncipe, é da minha vida. E aí, quando eu fui estudando Hans, eu falei, gente, o Hans, ele é um conto de fadas da vida real. Meus alunos precisam saber disso, precisam conhecer. Aliás, as pessoas estão falando, convidem as pessoas, diz que dá para pegar esse aviãozinho e convidar, que se vocês acham que vão curtir essa live, vem pra cá, vem com a gente, tá todo mundo junto, tá? Aí eu falei, gente, ele é uma história, por que ele é um conto de fadas? Porque a história do Hans, gente, é muito rica. Com a Elisângela eu conversei sobre isso também, com o Carlos, com meu marido. Ele veio da pobreza, né, de situações muito difíceis, né, pai sapateiro, a mãe lavadeira. O pai gostava dessa coisa de ler, dessa leitura, incentivou sempre ele a isso, sempre. O pai fazia cenários com caixas de sapato, eles liam muito Mil e Uma Noites, livros, lógico, ele da Dinamarca, da cultura e de outros próximos, né, de outras culturas próximas também. E aí, ele cresceu com isso. Ficou órfão, assim como os irmãos Grimm, muito cedo do pai, aos 11 anos. Teve que parar um tempo de estudar. Teve alguns tutores
ao longo da vida dele para ajudar a retomar esse estudo. Naquela época tinha muita coisa de tutor, né? De ajudar a pessoa que quer continuar os estudos. Inclusive, reis tinham esse olhar para a pessoa voltar a estudar. E aí ele voltou a estudar. Mas como se fala na vida dele, né? Ele nasceu em 2 de abril de 1805 e viveu 70 anos, que para a época é muito tempo, gente. Ele viveu muito, estudou muito, leu muito, escreveu muito. Continuou nesse amor das artes, né? Ele poderia ter enveredado para outras coisas para ajudar essa família, mas ele nunca desistiu. Ele foi ator, ele foi cantor, mas não deu muito certo, porque o Hans tinha uma coisa. Lógico, o Hans escreveu O Pequeno Príncipe, minha gente. Oi, Fernanda! Porque ele é o Pequeno Príncipe, perdão, o Patinho Feio, que falaram do Pequeno Príncipe, com o Pequeno Príncipe na cabeça. O Patinho Feio ele escreveu porque o Hans era o Patinho Feio para ele. Ele se achava muito feio, ele era muito desengonçado. Sabe essas pessoas que vão derrubando tudo? Os historiadores falam muito sobre isso dele, né? De ele se sentir fora do padrão, de beleza, de comportamento. Ele tinha essa coisa. Então, essa parte de ser ator, de ser cantor, não deu muito certo. Mas ele nunca desistiu de trabalhar com arte. O sonho dele era trabalhar com a arte. Aí, ele tentou escrever dramaturgia, essa parte mais pro teatro. Não deu certo. Isso também é legal contar para os alunos, né? Para as crianças pequenas. A persistência de ser alguma coisa. Não desistir, porque a gente vê a pessoa famosa, né? Hoje, 2 de abril, dia do nascimento do Hans, é o dia mundial, né, para todo mundo, dia mundial da literatura infantil, o maior prêmio de infantil desse gênero é do Hans. Então tem tudo isso, mas ele se sentiu um patinho feio e ele lutou pela arte. Até que ele começou a escrever os tais contos, principalmente os contos para o público infantil. Numa época, minha gente, que o infantil, essa coisa de ser criança, era algo muito recente. E eu falo que os escritos dele são para todas as idades, porque ele soube pegar o universo infantil, mas ele tem o universo adulto, ele tem detalhes, ele é muito detalhista. Então todo mundo aprende um pouco com essas histórias do Hans. Tal, a genialidade, os detalhes, parece que a gente tá na história ali, né? A gente lê, parece que a gente tá vivenciando. Ele tem uma moral, né? As histórias dele geralmente têm uma moral pra gente refletir. Então ele conseguiu pegar esse universo. E ele não só, isso eu acho muito legal de ser falado, o Hans Christian Andersen, ele não só é para todas as idades, Fê. Ele estudou, digamos, eu vou ler hoje o Fósforo, viu? Eu acho que é atemporal, por isso eu quero ler hoje essa história. Ele não só estudou na escola, ele estudou para a vida. Ele não casou, não teve filhos, tem algumas histórias conturbadas com relação à vida amorosa dele. E ele viveu da arte e ele viajou muito. Viagens longas, se fala de 30 viagens longas do Hans para o mundo, sempre lendo para as crianças, tentando achar o universo da criança e sempre conversando muito com outros escritores, porque eu falo sempre para os meus alunos, a literatura salva, a literatura é importante e a gente aprende muito ouvindo o outro. Aí tem a Kátia, que é uma super contadora de histórias, tem o Carlos, tem a Thalita, tem pessoas que vivem da literatura que me ensinam muito. Então a gente aprende muito com o outro. E o Hans tinha esse olhar de conversar com as outras pessoas. Lógico, ele é um folclorista, então as histórias dele são muito da tradição popular, da oralidade, que ele pegou, registrou, reinventou, colocou o olhar dele, né? Colocou o toque dele, por ouvir, por ter olhos de ver e ouvidos de escutar. Eu tô até fazendo assim, porque hoje em dia a gente perde muito isso, né? A gente se fecha, só gosto disso, eu sou... Não, gente, a gente tem que ir aberto a outras culturas. Essa semana que passou, eu fiz contações de histórias da cultura africana e da cultura indígena e disse muito, gente, nós temos que ir atrás das outras culturas porque enriquecem a nossa vida, a nossa literatura. E o Hans tinha esse olhos de ver e ouvidos de escutar. Ele ia atrás
de outras possibilidades de cultura. Algumas pessoas falam que ele era mais ainda escritor que os irmãos Grimm, é uma coisa, né, de se refletir. Ele tinha mais uma autoria na escrita, ele tinha essa autoria maior do que eles, sem deixar de beber das fontes populares, que são muito grandes, são muito legais, são muito bacanas. Então ele tinha esse olhar, essas duas coisas, o Hans ele não perdia, né? E ele tem uma coisa legal, eu acho. Ele conseguiu um sucesso em vida. Porque muitos escritores e muitos artistas, eles geralmente têm uma vida complicada e depois tem o sucesso. E o Hans veio de uma vida complicada, viveu da arte e conseguiu ter o seu sucesso em vida, ser reconhecido em vida. Por isso que eu brinco que a história dele é um conto de fadas mesmo, da vida real, né? Sem esquecer valores, sem pensar em coisas da vida para refletir. Por que eu tô falando disso? Ah, meus caros, tem 156 contos, parece, o Hans, publicados que a gente tem hoje, porque algumas coisas se perderam, principalmente essa parte de dramaturgia, de teatro dele se perdeu. Mas as histórias dele não tem só finais felizes. Por isso que eu tô fazendo assim, porque pra mim foi difícil. Quem me conhece sabe que eu tenho um pouco de dificuldade com história no final triste. Gente, eu sou um pouquinho poliana da vida, né? Eu sofro. Mas eu aprendi com o Hans isso. Por quê? O que nós estamos passando agora aí, minhas crianças grandes? Confinamento, isolamento social. O que a criança vê na televisão hoje? Morte, cemitério sendo construído, números de tal. Ela tá se deparando com o quê? Ela tá fora da escola, ela tá fora dessa realidade. E o Hans percebeu isso, gente, em 1800, tralala bolinha, século XIX. Que a gente tem que trabalhar a morte, as perdas, as doenças, as tristezas, porque a vida da criança também tem essas coisas difíceis. Nós não podemos nos calar para isso. Por isso que muitas histórias do Hans têm histórias tristes, finais tristes. Meu marido tá me ajudando aí, foi traduzido para mais de 125 idiomas, e até hoje é temporal, e até hoje a gente lê, ouve, assiste e gosta. Então esses finais nem sempre, muitos deles não são felizes, alguns se tornaram felizes, eu vou falar sobre isso sexta. Aliás, convido vocês sexta-feira para voltarem aqui às 14 horas, porque eu vou continuar essa fala do Hans. E isso, japonês, com certeza, os contos japoneses, que daria uma outra live, né? Eu vou falar na sexta-feira dessas coisas sem... Gente, quem gosta da Disney, não vou acabar com a Disney, mas se nós pensarmos na Pequena Sereia do Hans, a original, e a Pequena Sereia que ficou, ela é diferente, né? Soldadinho de Chumbo, se você pegar umas histórias aí, até a menina vendedora de fósforos, ou a menininha dos fósforos, que tem várias traduções para esse título, a pequena vendedora de fósforos, eu já vi histórias com finais felizes para ela, por exemplo, né? Mas o Hans sempre defendia isso, que nós temos que mostrar para a criança que não existem só finais felizes e histórias bonitinhas, né? Nem sempre o príncipe tem a princesa, nem sempre a vida nos leva a caminhos legais, e a gente aprende também com as coisas difíceis. Então, se talvez a volta à escola, né? Quem entrou agora, eu sou professora também, não sou contadora de histórias, e sim, ela se torna uma espuma. Eu sou professora de sala de leitura, dou aula do 1º ao 9º ano, nós temos que trabalhar mais isso com as crianças. A questão da morte, a questão das perdas. Porque muita criança, assim como nós, não está sabendo lidar com esse isolamento social, esse distanciamento das pessoas. Será que a gente soube? Então a literatura nos ensina muito isso. E ele teve essa visão, por isso que ele é um gênio, né? Teve essa visão muito tempo atrás, de como nós devemos trabalhar isso, né? Então é isso, gente. Ele é essa pessoa tão enriquecedora. Eu falei algumas coisas aqui, né? De 70 anos vivido e lutando por essa arte, que teve total referência do pai, dessa tradição popular. Ele leu muito com os pais, com o pai principalmente, sempre gostou de ler, viveu da arte.
o maior prêmio, como eu disse lá, da literatura infantil tem o nome dele. O Dia Mundial da Literatura Infantil, 2 de abril, dia de nascimento dele. Procurem mais sobre ele, tenham mais essa vivência, que quando a gente lê, é legal que a gente conheça as pessoas que a gente tá lendo. Eu particularmente gosto, tá? E a primeira história que eu vou ler pra vocês, eu acho que é o Patinho Feio, tá bom? Hoje eu vou tentar ler o Patinho Feio, a nova roupa do imperador e a pequena vendedora de fósforos, tá? E me ajudem aí, porque eu tô sem... Quando me colocando o horário aí, quando der umas 2h50, pra gente finalizando, porque o Instagram, ele derruba, né, a live. Pra eu não me deixar de me despedir aqui com vocês, tá? Então é isso. Infantil, e como o Alessandro colocou aí, meu marido, ele é infanto-juvenil também, né? A gente tem que pensar amplamente. O público juvenil também aprende muito com ele. Gente, o Patinho Feio é muito engraçado, né? Por que é engraçado? Porque é uma história muito bacana, mas o cara é mais gênio que tudo, eu penso, do Patinho Feio. Por quê? Hoje em dia se fala muito sobre bullying, sobre esse desrespeito, sobre aceitar as pessoas como elas são. E dificilmente, se você vai num curso sobre bullying, sobre questões de violência escolar, da violência infantil, dificilmente você não vai ouvir falar do Patinho Feio. Alguém não vai fazer uma reflexão do Patinho Feio. Oi, Pílulas Sombrias! Aliás, aproveitando Pílulas Sombrias, tem muitos contos do Hans que são tenebrosos, gente, que são de medo. Quem gosta de medo, se inscreve aí segue, né, o Pílulas Sombrias. Tem lá os sapatinhos vermelhos do Hans, que eu morro de medo. Tem várias histórias assim, com esse olhar, com essa pegada mais tenebroso, né? Então, voltando ao Patinho Feio, ele foi genial, gente, porque hoje, como eu disse, você vai em qualquer coisa que se fale sobre bullying, tá lá a história do Patinho Feio, que nos faz refletir muita coisa. Então, vamos lá. Quem não me conhece, as pessoas, eu me sinto muito feliz, quando eu conto histórias, lembram do Senta que lá vem história, do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu adoro materiais não estruturados, tá? Para contar histórias. Não que eu não tenha um fantoche ou outro, mas eu gosto disso, dessas coisas da gente ter em casa e a criança criar, a criança pensar sobre isso, a criança não tem aquela... ele já tem hoje em dia tão brinquedo, o brinquedo faz tudo, né? Fala, faz xixi, faz tudo. E... eu também tenho medo. Quem escreveu... eu fiquei com medo desse também, quando eu li. Nossa, achei ele muito... voltando. Então, eu gosto desses materiais que fazem a criança criar a partir dele, né? E aí as pessoas lembram lá do Castelo Rá-Tim-Bum, do Senta aqui, lá vem histórias do Rá-Tim-Bum, e tem que lembrar mesmo, porque eu amava a Ellen. É uma super referência minha, então, se minimamente 1% eu me parecer com a Helene, gente, eu ganhei universo, porque ela é totalmente referência para mim, quanto professora e quanto aprendente, e por muito tempo serei e quero ser contadora de histórias, tá? Então, era uma vez uma mãe patinha que estava esperando os seus filhotinhos nascerem. E, pessoal, crianças grandes e crianças pequenas, todo mundo daquela floresta estava esperando, todos os bichos, porque era um grande acontecimento. Nascimento de alguém, nascimento de um bichinho. Tava todo mundo esperando aquele nascimento, para ver como era, se era macho, se era fêmea. A mamãe pata era uma gracinha, todo mundo esperando assim, e foi nascendo. Nasceu primeiro, foi lá, soltou seu vinho e nasceu primeiro. Olha que graça. E aí, foi nascendo outro, tal. Nasceu o terceiro. Segundo. Depois, nasceu o terceiro.
E tinha um ovinho que demorou para nascer, não queria nascer, tava difícil, tava lá, tava complicado aquele nascimento, todo mundo esperando. Falei, nossa, esse aí deve ser especial, né? Porque tá demorando tanto trabalho para nascer, tá demorando, tá difícil, tá enroscado. E nasceu. Pausa. Não travou aí pro seu celular, não. Eu fiz essa pausa porque foi assim que todo mundo ficou na floresta. Ficou todo mundo olhando, uns rindo, outros se afastando, outros dizendo, credo, que é isso? Não gostamos, não. Os irmãozinhos foram se afastando e, para tristeza desse que se tornou o patinho feio, até a mamãe se afastou. Eles achavam ele muito diferente, esquisito, nada convincente a ser um patinho. Os dias dele eram bem difíceis. As brincadeiras ele nunca participavam. E pensam aí, crianças grandes, como é difícil para uma criança pequena não participar de brincadeira nenhuma. Os 3 irmãos não se largavam, mas com esse patinho feio eles nunca ficavam. Nem ligavam para ele. Ele foi ficando sozinho, triste em seu mundinho. Mas ele até preferia, porque o duro é quando vinham te xingar e até bater no coitado do patinho feio, eles queriam atormentar. Até que um dia, quando ele foi crescendo e resolveu fugir daquele tudo ali. Foi embora, atrás do seu destino. Não aguentava mais ser desprezado pela mãe e pelos irmãos que ele tanto gostava. Nenhum afeto que eles lhe davam, para eles, diferença nenhuma ficava. E foi nosso patinho, andando e sozinho. Alguns outros bichos ele foi encontrando no caminho. Mas ou eles desprezavam, ou eles atormentavam. Dormia sozinho, observava os outros brincarem e olha que dificuldade, que tristeza para uma criança, para um adolescente, só olhar os outros brincarem. Já se imaginaram assim? Pois era assim que o patinho ficava. Sozinho em seu mundinho e se olhava às vezes pelos lagos que passava e pensava: por que nasci tão feio assim? Por que não nasci igual aos meus irmãos? Ah, que tristeza desse patinho. Os dias foram passando, o nosso patinho crescendo. Imaginem crianças grandes aí. O nosso patinho crescendo. Até que um dia, ele olhou no lago e não é que ele viu uns patinhos parecidos com ele? Sim, ele já tinha passado por patinhos selvagens e o desprezavam. Sim, outros tipos de peixes, de bichos. E quando ele falava para esses peixes, para esses bichos, que ele era um patinho, todo mundo ria. E ele não entendia por que eles riam. Mas esse, quando ele se aproximou, ele achou ele parecido com ele. Sim, muito parecido. E aí ele se encantou. Uma felicidade no seu coração transbordou, porque aí ele conseguiu se achar parecido com alguém que se aproximou dele. Nossa! Como você pode ser tão feio como eu, tão parecido? E os outros acharam engraçado ele falar que era feio. Eles nunca tinham ouvido ninguém os chamar de feio. Feio eu? Não, eu sou muito bonito. Eu sou especial para todo mundo. E o patinho não entendeu nada. Como ele é especial para todo mundo se todo mundo na vida dele chamou ele de feio? Eu sou muito especial. Eu sou um cisne. Cisne? Sim, e você também é. Quando o patinho feio resolveu mesmo se olhar pelo espelho mágico do lago, ele percebeu que ele nunca tinha se enxergado de verdade. Ele nunca tinha se visto de verdade, se observado de verdade.
Ele só olhava pelos olhos do outro, ele só se enxergava pelos olhos dos outros, que sempre faziam questão de dizer o quê, minha gente? Que ele era feio, que ele era desengonçado, que ele não era nada especial. A partir daquele momento, ele se descobriu. Ficou junto com os outros cisnes, sim, viveu feliz com os outros amigos, mas para ele não fez muita diferença. Sabe por quê? Porque agora ele se sentia feliz, ele se sentia bonito, se sentia especial. E ficavam lá no lago. Agora aquele patinho feio que cresceu e se tornou um cisne lindo, cresceu como um ser que se achou bonito. E ninguém nunca mais ia dizer para ele que ele não importava para nada, que ele não era especial, que ele não era importante. Um dia, uma criança passando por ali, olhou o nosso antigo patinho feio e falou assim para a mãe dela: Nossa, mãe, que cisne lindo! Eu nunca vi um bicho tão especial assim. É, minha gente, por isso... Espero que vocês tenham gostado desse compacto, dessa história. Dizem que o nosso Hans Christian Andersen, na verdade, era o patinho feio. Que falam que, embora ele tenha bebido de várias fontes, o patinho feio foi muito autoral. É um texto muito autoral do Christian Andersen, Hans Christian Andersen. E a gente reflete muito sobre essa história, né? Como eu falo que nos estudos pedagógicos sobre bullying, sobre diferença, sobre inclusão... Se lê muito sobre essa história, porque o que é mais encantador não é ele se descobrir cisne, é ele descobrir gente que enxergava sua beleza, outros bichos que enxergavam sua beleza, outros bichos que sorriam para ele, porque ninguém sorria, todo mundo ria para ele, todo mundo deixava na solidão. E se nós pensarmos naquela história lá do Hans que eu contei no começo... Por muito tempo, gente, ele foi destratado, desrespeitado. Quando ele começou a escrever, muitas pessoas falavam que ele escrevia muito mal e ele não desistiu, persistiu para encontrar a sua arte quando ele se encontrou nos contos. E de patinho feio, ele se tornou um cisne tão bonito que é considerado um dos maiores escritores de todos os tempos, né? E as diferenças eram difíceis naquela época e até hoje são. Hoje nós temos as inclusões, hoje nós temos as diferenças, mas o tímido ainda sofre muito. Eu tenho um filho, quem me conhece aqui sabe que eu tenho um filho com síndrome de Asperger, que é o autista de bom funcionamento, de altas habilidades, e por muito tempo, ele tem 18 anos, na nossa trajetória, ele já apanhou, ele já fez aniversário que não veio ninguém. Então, nós ainda temos os patinhos feios que a gente tem que refletir. As histórias têm que ser pra gente curtir, pra gente descansar, pra gente aprender, mas pra gente refletir que as diferenças existem. Por que esse patinho feio não pôde viver com aqueles que eram diferentes dele nunca? Ele só conseguiu viver, e fica a minha reflexão. Por que ele só conseguiu viver quando ele encontrou pessoas iguais a eles, bichos iguais a ele? Por que ele não pôde viver com os tais diferentes dele? Fica aí uma reflexão, que hoje o nosso bate-papo aqui não é só contação de histórias, são resenhas e reflexões também sobre a história, né? Por que não? Alguém comentou aí, e eu ia falar isso na sexta, tá? Porque eu vou trabalhar como as pessoas beberam da fonte do Hans para fazer outras coisas, né? A Disney e tudo mais. E falaram do Dumbo. Sim, o Dumbo é um patinho feio, gente. O Dumbo, riram dele por causa das orelhas, com a diferença que o Dumbo teve o amor de mãe, né? Nem isso o patinho feio teve, coitado. Nem esse encantamento com a mãe o patinho feio teve. Mas o Dumbo teve. E o Dumbo ressignificou a diferença dele, né? Se tornou algo muito especial, apesar da diferença. E dizem também isso, que o Dumbo também beberam da fonte do Hans, do patinho feio, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e agora eu vou contar mais uma, tá bom? A história que eu vou contar agora é a roupa nova do imperador, ou a roupa nova do rei, ou rei Nu. E tem uma coisa muito interessante sobre essa história.
Mesmo que a pessoa não tenha lido, dificilmente você vai pegar uma pessoa que não conhece essa história. E o mais legal dessa história, não tem um filme muito sobre essa história, não tem muitos livros, tem essa coisa que todo mundo conhece. E é isso que torna a genialidade o Hans. E eu tenho uma visão assim, o Hans, ele veio da pobreza, né? Como eu disse no começo, algumas coisas eu vou repetindo ao longo da live, gente, porque a gente que vai entrando, né? Ele veio de uma extrema pobreza, o pai sapateiro, mas que influenciou sempre a ler, a arte, a mãe lavadeira, que sempre teve essa referência, e conseguiu o auge, conseguiu viajar, conseguiu o sucesso através através desse sucesso que ele teve. Fafá, sabe por que eu não tô desativando? Porque eu tô vendo os comentários para eu conseguir articular com vocês. Por isso. Por isso que eu não desativei. Eu sei que fica. Mas aí eu consigo ir respondendo vocês pra eu não ficar sozinha aqui. Ter essa interação, né? Por isso que eu achei legal não perder essa interação, tá bom? Mas te agradeço. Acho que tudo é legal, né? Ter ou não ter. Mas aí eu gosto de ter. Sou professora, né, gente? Eu preciso ter a galera aqui para ter essa interação. Mas obrigada, viu? É legal também fazer live sem interações. As duas coisas são válidas. Super obrigada. Mas continuando aqui, ele teve o auge. Então eu acho que a roupa nova do imperador, ele reflete sobre hipocrisia social muito. Atemporal. Como nós somos levados. A gente nem gosta daquilo, mas muita gente gosta, a gente gosta. A gente nem viu aquilo, mas fake news tem aí no Hans, hein, gente? O Hans já falava de fake news nessa época. A gente nem viu aquilo direito, mas falam que é bom, a gente fala que é bom. A pessoa vai compartilhando, não tinha nem Facebook, Instagram naquela época, mas a pessoa vai compartilhando, a gente compartilha também. E às vezes a pessoa já foi encontrada, às vezes aquela história nem existe mais, às vezes aquela história é mentira. E a gente continua replicando, a gente reproduz, a gente continua usando aquilo. Né? A gente não pega a nossa opinião. E aí, no final, o Hans era apaixonado por esse universo infantil, e ele prova isso na nova roupa do imperador. Ele prova como a criança é sincera e como a gente aprende muito com a criança. Vamos lá? Então vamos. Era uma vez um rei. Sim, meus caros, um rei. Mas esse rei, ele não se preocupava muito com o seu reinado. Nem passear, ele não passeava muito. Ele queria saber de ter total vaidade. Cada hora era uma roupa diferente da outra. Às vezes, no mesmo dia, ele trocava de roupa. E todo mundo tinha que dizer como ele estava especial, como ele estava importante, como ele estava maravilhoso. Era assim que ele ficava. Ah, imagina, minha gente, se preocupar com o reinado, saúde, educação, transporte, moradia. Ele só queria saber dos impostos para comprar mais e mais roupas bonitas, e assim que ele se preocupava. Essa fama desse rei vaidoso ficou pelos outros reinados também. Todo mundo só comentava desse rei que só sabia gastar dinheiro com roupas. Desse reinado também vinham muitos estrangeiros, era muito movimentado. E um belo dia, chegaram 2 farsantes, isto mesmo, 2 impostores. 2 pessoas que resolveram tirar vantagem dessa história. Crianças grandes e pequenas. Percebeu que dali eles tirariam muito dinheiro. E o que eles resolveram fazer? Jogaram mais uma fake news, pelos 4 cantos do vento, pelos 4 cantos do reinado. Se tivesse hoje a internet, colocariam lá, que eles faziam a roupa mais especial que já tinha sido vista. Mas não dava para ver essa roupa. Ou melhor, só via essa roupa aquele que fosse competente e inteligente.
Sim, era uma roupa sem igual. O rei pirou. O rei queria de todo jeito aquela roupa. Chamou seus súditos reais e logo mandou: eu quero esses 2 alfaiates aqui. Como não? Eu quero ter essa roupa, não importa o dinheiro que eu for gastar. E assim foi. Correram atrás para empregar, chamar esses 2 alfaiates costureiros, que de costureiros não tinham nada. Não importa o dinheiro, e eles pediam muito, claro, para fazer a tal roupa real. Sim, começaram, entraram lá no reino, pediram muito ouro, muito dinheiro, porque disseram que era muito caro esse tecido que ninguém enxergava, mas todo mundo, minha gente, fingia que estava vendo, né? Fingia porque só quem via quem era competente e inteligente. E eles começaram. Costuravam, mexiam no tecido, esticavam, comentavam entre eles, que vermelho maravilhoso, que flores sem igual, mas não tinha nada, ninguém enxergava nada. Mas ninguém falava que não enxergava, porque quem ia dizer que não era inteligente, que não era competente? Ia ser mandado embora. E o rei ainda achava o máximo. Toda hora mandava e um funcionário conversar com os 2 para ver se aquele funcionário era realmente inteligente e competente. E ele pensou, eu vou ter 2 coisas legais, vou descobrir quem é inteligente e competente e ainda vou ter uma roupa bacana. Ia lá. E esses funcionários iam perguntando, né, como que era essa roupa, que cor que era, que jeito que era, para quando voltasse para conversar com o rei, falasse de como era a cor, como era tudo, porque eles não enxergavam nada, ninguém enxergava nada. Mas sabe, lugar de cidade pequena, era assim um pouco esse reinado, era uma fofoca sem igual. E toda a cidade, todo o reinado ficou enlouquecida, querendo ver também essa roupa do rei. Então, o que o rei combinou? Como ele gostava muito de se exibir, ele marcou um dia para ter um grande desfile dessa roupa. Ansioso da roupa ficar pronta, mas claro, crianças grandes, com medo também de não enxergar, porque ele sabia que ele estava mais preocupado com roupas do que estudar, se aplicar. Ele sabia que não era tão sabido assim, não. E foram continuando, costurando, remendando. Se meus alunos estivessem aí, eles estavam assim, ó, costurando, lá na sala de leitura, remendando, olhando o tecido, rindo escondido e pedindo mais ouro, mais dinheiro. Sempre falavam que estava faltando. E ó, enchendo o bolso de dinheiro. Chegou o grande dia que vocês estão tanto aguardando. Será que vocês aí em casa vão ver a roupa? Não sei não, hein? Porque eu não tô enxergando nada aqui não também. Tá difícil o negócio. Ai, que bom que tá gostando. Fico feliz, viu? Ó, beijão. Feliz é de coração. Então chegou o grande dia. Tava lá o rei. Estavam lá os impostores. E aí, como que eu faço, gente? Como eu conto para as crianças, eu ensino que são ceroulas, né? Eu fiquei com dó desse reizinho, não deixei ele totalmente pelado, eu deixo ele de ceroulas, né? De cirolinhas, aquela calça comprida que se usava antigamente, é assim que ele fica. Tira toda a roupa, os impostores vão ajudando ele a tirar. E ele fica lá, só de cirola, se olhando no espelho, se achando ridículo, mas fingindo que tá tudo certo. Eles pegam a roupa, que na verdade não existe, pedem pro rei levantar um braço para eles colocarem, levantarem uma perna para ele colocar, mexem na cauda, dizem que a cauda tem brilhos, detalhes em cada ponta, e assim vai. Gente de Deus, só de cerolinhas. E o rei, quando se olhava no espelho, se desesperava mais. Eu não tenho nada de inteligência, de competência. Se souberem que eu não enxergo nada, vão querer me tirar do reinado. Vão querer acabar comigo. Mas, se vocês acham que ele falava alguma coisa, ó, falava nada. Fingia que tava tudo certo, que ele tava enxergando tudo, que tava tudo bonito. E lá foi. Chegou o grande dia. Todo mundo, pegar aqui meu povo, todo mundo lá, o povo, esperando o tal desfile do rei. Ele foi desfilando.
Ninguém enxergava nada, mas quem dizia que não era inteligente nem competente? Nada, meus caros. Todo mundo elogiando o rei, dizendo que ele estava maravilhoso, que imperador maravilhoso, nunca vi tão bonito, que tecido majestoso, que lindo, que brocados e paetês, que maravilhoso. Vão me ajudando aí, gente, que lindo. Até, sempre tem um até porém, todavia, que me apareceu, sim, uma criança. E que no meio da multidão gritou: o rei está nu! Ninguém está enxergando nada e todo mundo está fingindo que está enxergando. Não tem nada aí, não tem nenhuma roupa. E foi um burburinho. Alguns fingiam que não tinham ouvido nada. Outros, assim, principalmente o pai da criança, que como eu brinco na minha escola, sempre tem um pai, uma professora, uma mãe, uma tia que nos ajuda. Reforçou que não estava vendo nada também. As crianças. E o rei, gente, que não queria dar o braço a torcer, foi andando mais rapidamente, louco para voltar para o seu reino, porque no fundo ou no raso ele sabia que tinha sido enganado. E quando começou esses murmurinhos, sabe o que fizeram aqueles alfaiates? Ó, rapidinho deram no pé e fugiram, com os bolsos cheios de dinheiro e rindo demais de toda aquela história. Eu amo essa história Nova Roupa do Rei. Eu sempre leio, eu sempre conto. E o que é mais legal, mostra a importância da criança para o Hans. Como ele mostra, ele nos ensina através dessa história a hipocrisia social, claro que ele tinha essa relação de trabalhar o social, mas ele nos mostrou a Nova Roupa do Rei, eu coloquei aqui, 1837, e foi publicado em 7 de abril, que é dia do meu aniversário, eu achei o máximo. O Patinho Feio é de 1843. Eu gosto dessas coisas de data, tá, gente? Não me pego muito a números, mas eu gosto dessas coisas de data. Que bom que você gostou. Ó, gente, tô ganhando dia, viu? Fico muito feliz. Aqui é tudo muito simples, autoral e caseiro. Tô aqui no quarto da minha mãe, mas é tudo de coração, tá? Ele nos mostra essa hipocrisia social que tem até hoje. A gente é movido às vezes por uma massa, não reflete, não enxerga, não estuda. Ninguém estava vendo aquilo, gente. Todo mundo fingindo que vê. Mas a pureza, o encantamento da criança. A criança, ela foi a única a dizer a verdade ali. Ela foi a única a dizer que ela não estava enxergando nada. Que ela estava enxergando o ridículo que aquele rei estava se passando. E isso é muito legal. Isso, eu quis trazer hoje essa história porque ela resume muito o olhar do Hans à sociedade. Por que ele gostava de ouvir a criança? Por que ele gostava de perceber o que a criança tinha a dizer? Por isso que ele se tornou um gênio. Eu acredito nisso. Porque ele teve esse olhar, entendeu? Como eu disse no começo, olhos de ver e ouvidos de ouvir, que a gente perdeu muito na nossa sociedade. Pessoal, me coloquem aí que oração para eu não me perder, porque eu acabei não trazendo o relógio. Coisa caseira, quarentena é isso, tá? É isso aí. Quem puder me colocar aqui oração aqui, porque agora eu vou para a menina, a vendedora de fósforos, tá? Que também eu fiz uma linearidade, né? Eu fui pro Patinho Feio, eu fui pro Hans para pensar nesse Patinho Feio. Obrigada. Tô finalizando aqui a menina de fósforos. Ó como passa rápido, gente, mas eu vou fazer uma hora que foi que eu combinei com o pessoal da Hans, tá? Obrigada, 2h50. E agora, a menina vendedora de fósforos. Também é uma questão social, tá? Mas não tem um final triste, tem um final reflexivo? Não sei, muitos vão achar muito triste, mas como eu disse, essa semana passada, morreu, não morreu? Um menino, uma bala perdida? Uma criança? Tantas crianças morrem na rua, passam fome, a gente fala de máscaras, fica em casa e tem tantas famílias que não tem para onde ir. Não tem casa a ser acolhida. Então, gente, é pra gente pensar em muita coisa, né? Rever essas coisas de só felizes para sempre. Nem sempre é assim. Ou, como eu aprendi recentemente, pra gente ser feliz, a gente tem que sofrer muitas vezes para aprender.
e a gente tem que ressignificar a nossa vida. Foi rápido, né? Também achei que foi rápido. Nossa, passou coisa boa, passa rápido, não é? Às vezes. Eu achei que foi tão rápido, achei que era 2h20 ainda. A gente tem que passar por algumas coisas para sermos felizes. E nós não temos só dias felizes, nós temos tristes também, é isso que o Hans nos ensina. Era uma vez uma menina, e ela estava andando na rua no dia de Natal, ou próximo dele, ou próximo do Ano Novo. Existem muitos registros que falam, mas é desse universo que eu quero que vocês aí em casa, crianças grandes, pensem na cabecinha de vocês. O dia de festas, o dia de final de ano. Pensem assim, todo mundo correndo, ninguém enxergando essa criança, maltrapilha, com roupas rasgadas, com roupas poucas para aquele frio. Pensem no frio, gente. Pensem no frio aí, todo mundo pensando no frio. Não esse muito frio, neve, muito frio. Eu quero que vocês pensem nisso aí, pra vocês estarem comigo na história. E ela olhava aquelas janelas coloridas, todo mundo fazendo aquelas mesas fartas, sim. E ela só com a sua caixinha para vender fósforos. E crianças grandes, ela não tinha vendido um fósforo sequer. E ela não podia voltar para casa mesmo naquele frio. Sabe por quê? Porque se ela voltasse, o pai dela ia bater nela. Ia bater muito nela, mesmo no Natal, porque ela não tinha vendido nada. Tem a ver com o dia de hoje, gente? Violência doméstica, violência criança, será? Acho que tem, né? Mas voltando, ela resolveu ficar ali mesmo naquele frio. E de repente ela foi ficando mais angustiada porque ela estava descalça. Andando ali, olhando para os olhos, porque ela ainda era uma criança. E criança anda assim, né, gente? Olhando tanto colorido do Natal, ela quase foi atropelada. E quando ela quase foi atropelada, ela foi correr e ela perdeu os seus sapatinhos. Não, um sapato grande, muito maior que ela. Mas era o único que ela tinha. Um se perdeu, o outro foi roubado por alguém que disse que faria dele um berço da criança quando tivesse. Sim, aquela criança foi ficando cada vez mais sozinha, seus dedinhos cada vez mais frios. E ali ela olhava aquele colorido que não tinha nada a ver com a vida dela. E o que ela olhou, crianças grandes? Aqueles fósforos. Aquela salvação para deixá-la mais um pouquinho quentinha. E aí ela ia acendendo. E cada vez que ela acendia, parecia que se acendiam sonhos para ela. E ela via uma mesa farta, ela via com um vestido lindo que ela nunca teve. Ela via amigos com ela, as pessoas enxergavam ela, porque ninguém enxergava aquela menina. Para aquela sociedade ela era sempre invisível. Mas quando aquele fósforo apagava, tudo voltava a ser como era. E ela foi se recolhendo num cantinho, perto de uma janela tão colorida, com o sonho de um dia entrar numa janela daquela, fazer parte de uma família, fazer parte de pessoas que realmente gostavam dela. E ela foi acendendo um outro fósforo, e ela acendia. E quando ela acendia, ela via de novo aquele colorido, ela via livros, ela via uma lareira, ela via sorrisos, ela via uma música. Tantas coisas que ela nunca tinha na vida dela, mas quando aquele fósforo acabava, o frio voltava, o invisível voltava, a dor e a tristeza no seu coração voltava, e ela se apegava tanto àqueles fósforos que até a sua mãozinha ela queimava. Não travou de novo a sua câmera aí de celular. O coração ficou doído, então eu tive que parar, porque tantas crianças na nossa sociedade ainda são as meninas vendedoras de fósforos. E ela acendia. E ela foi acendendo, esquecendo que ela estava acabando com todos os seus fósforos, e aí sim, seus pais com ela iam brigar, iam bater, a violência imperar. Mas ela não tinha que fazer porque o frio era grande, gente. O frio era muito grande.
E só aquela luz lhe dava um sopro de chama de vida, mas ela apagava e a tristeza voltava. Até que ela pegou o último fósforo. E ela viu uma luzinha no céu, uma estrela cadente, e ela lembrou que a sua avó dizia para ela que toda estrela cadente é um serzinho que vai para o céu iluminar o céu. E ela, quando acendeu aquela último fósforo, sabe quem ela viu? A sua avó. Sim, a sua avó, que era aquele encantamento que se foi. A sua avó pegou ela nas mãos e ela estava de novo com um vestido lindo, mas agora um vestido branco de rendas. Sabe aquele vestido lindo que a gente tem, que a gente gosta? Era assim que ela via. A sua avó segurou em suas mãos e a levou até o céu para brilhar. No outro dia de Natal, quando as pessoas acordaram, lá estava a menina, ali encostada naquela janela colorida. Sim, com todos aqueles fósforos no chão, olhinhos fechados, já sem vida, mas tinha um sorriso nela. Tinha um sorriso. Obrigada, Thaís. Tinha um sorriso. Porque ela estava feliz daqueles momentos, breves momentos que ela teve com aquelas luzinhas, com aquela iluminação que tiveram os fósforos. Ela foi feliz naqueles instantes como ela nunca foi na vida. E para ela foi para o céu junto com a sua avó. Gente, essa história não é feliz, não tem final feliz. Já está acabando, né? Infelizmente aqui. Mas o Hans não ensina isso. Porque a semana passada uma criança morreu de bala perdida, de bala encontrada, porque 70 balas eu acho que não é bala perdida, mas isso é outra história. Quantas crianças falam... Eu nunca vou esquecer uma menina que nunca reclamava na minha sala. E um dia eu fiz uma redação e ela me deu um tapa. Não deu tapa de verdade não, gente. Ela deu tapa na escrita, que é mais dolorido que um tapa na cara. Qual era seu sonho? E eu pensando que ela ia falar tanta coisa. E as meninas escreveram... porque ela é 15 anos, era 9º ano isso. 14, 15 anos. Eu vou fazer uma festa de 15 anos. E ela disse assim pra mim, na escrita. O meu sonho é ter um quarto, porque ela dormia na sala. Tinham muitas pessoas que dormiam na casa dela e ela nunca teve um quarto. Sabe aquela coisa de adolescente, de ter seu espaço, de ter seu quarto, de ter seu cantinho? Ela nunca teve. Ela nunca teve. E a menina vendedora de fósforos, a menininha dos fósforos, a pequena vendedora de fósforos, que vocês vão ver vários títulos, porque é uma tradução, né? Ele é temporal, ele é necessário, ele não pode ter final feliz. Porque nossas crianças ainda não têm finais felizes. Muitas crianças vão para a escola comer merenda. Tem aquele alimento principal na vida delas. Então, a menina é pra gente refletir. Quarta-feira estarei às 14 horas no Facebook da Hans. Sexta-feira eu estarei aqui de novo às 14 horas, aqui no Instagram da Hans. Mas eu quero deixar pra vocês, claro, a alegria do descobrimento do pequeno patinho feio que se tornou um grande cisne. Tem essa história final feliz do patinho feio pra gente refletir, embora eu acho que ele poderia ter sido feliz com os diferentes dele. Tem a história divertida pra gente brincar do novo imperador, mas a gente não pode esquecer das crianças que ainda são vendedoras de fósforos, que ainda sonham em ter uma vida, uma família, que ainda sonham em ter um Natal de verdade, né? Eu lembro sempre, quando eu era criança, do meu pé de laranja lima, aqueles natais tristes que eles passavam. Então, a literatura é enriquecedora, a literatura salva e a literatura nos faz pensar que sociedade nós queremos para as nossas vidas. Que a gente leve amor no coração além da quarentena. Se a gente está ajudando gente agora na quarentena, não vamos esquecer dessas boas práticas de amor, respeito e amizade quando o cotidiano voltar fora da quarentena. Um beijo grande, até a próxima, espero vocês aqui, continuem aqui no Hans e quem quer me procurar,
Paula Pagu, bora ler no Instagram, no YouTube e no Facebook. Um beijo, amo vocês. Gratidão eterna.